Olá, bem-vindos ao canal Impávido Colosso. Hoje nós vamos tratar de dois assuntos que tomaram conta das notícias neste último final de semana. Ex-presidente e atual candidato Donald Trump sofreu nova tentativa de assassinato em Palm Beach, na Flórida. E ainda, em debate na TV Cultura pela Prefeitura de São Paulo, neste domingo, 15 de setembro, teve cadeirada do candidato José Luiz da Atena em Pablo Marçal. Foi um barraco total. Parecia mais um programa de auditório no momento da revelação do DNA. Detalhes desse episódio, na sequência, aqui no canal Impávido Colosso. Então, vamos juntos. Bem, começamos falando de eleições americanas, mais precisamente de Donald Trump, que no final de semana estava descansando em sua residência em Palm Beach, na Flórida, e jogando, claro, o seu esporte preferido aí, o golfe, quando de repente um agente do serviço secreto avistou um suspeito com um rifle atravessando a cerca do campo de golfe e imediatamente o agente atirou no homem antes que ele fugisse da cena. Enquanto Trump estava a cerca de 300 a 400 metros de distância do suspeito, disse então aí o xerife do condado de Palm Beach, Rick Bradshaw. As autoridades federais estão aí investigando esse incidente no clube de golfe de Donald Trump na Flórida, no que parece ser aí uma tentativa de assassinato, uma possível segunda tentativa de assassinato do ex-presidente em cerca aí de 2 meses, né? Bem, apesar dos tiros, Trump, que estava jogando golfe no clube no momento, saiu ileso. Nos arbustos ali próximo do incidente, a polícia localizou aí um rifle estilo AK-47 com uma mira. Eles também encontraram pendurados em uma cerca de arame 2 mochilas contendo ladrilhos de cerâmica e também uma câmera GoPro. Pelo jeito, o bandido ele tinha a intenção de filmar aí o ato em que estava prestes a acontecer. Por sorte, os agentes secretos e a sua segurança, enfim, impediu aí o pior de acontecer mais uma vez, já que já tinha acontecido uma vez lá na Pensilvânia há pouco tempo. Bem, próximo do local, uma testemunha viu o suspeito fugir em um Nissan preto e tirou fotos do carro e também da placa. Com isso, o suspeito ele foi posteriormente parado e localizado e detido aí no seu veículo pelas autoridades no vizinho condado de Martin. Em sua declaração, o FBI disse que está investigando o que parece ser uma tentativa de assassinato do ex-presidente e atual candidato à presidência Donald Trump. O incidente ocorreu por volta aí das 13h30 no horário local. Já o promotor público do condado de Palm Beach disse que os promotores estão elaborando aí mandados contra o suspeito, identificado como Ryan Wesley Roach, que está preso aí sob custódia. Questionado sobre como ocorreu a violação de segurança, o xerife Bradshaw observou que Trump, como ele não é o presidente em exercício no momento, e que as medidas de segurança elas não eram tão rígidas por esse motivo, quanto seriam para um presidente em exercício, que no caso, a segurança ela está limitada a áreas que no serviço secreto considera possíveis. O presidente Joe Biden se pronunciou após o ocorrido, abre aspas, como eu disse muitas vezes, não há lugar para violência política ou para qualquer violência em nosso país, fecha aspas. E, ao mesmo tempo, ele disse estar aliviado que Trump não tenha se ferido. Por outro lado, Kamala Harris disse que estava profundamente perturbada pela possível tentativa de assassinato do ex-presidente Trump e também condenou a violência política. Diz ela, todos nós devemos fazer a nossa parte para garantir que este incidente não leve a mais violência. Bom, a pergunta é, o que leva ou o que levou essas pessoas a querer tirar a vida de Donald Trump? Não seria pelos discursos da esquerda americana e também da mídia, a toda hora, a todo momento, elas rotulam Trump como um monstro? E isso acaba mexendo com a cabeça de pessoas que já são propensas a praticarem esse tipo de ato. E é bom pensarmos sobre isso, pois aqui no Brasil não é diferente. A todo momento, a direita é rotulada aí pela esquerda como fascista, nazista e por aí vai, todos os adjetivos. Bom, fica o alerta, não é mesmo? Lembrando que esse episódio do final de semana que ocorreu aí com Donald Trump,
ele ocorreu apenas cerca de 64 dias depois de Trump sobreviver aí a uma tentativa de assassinato durante um comício ao ar livre em Butler, na Pensilvânia, em que um atirador em cima aí de um telhado próximo ao comício quase tirou a vida aí de Donald Trump. O tiro pegou de raspão em sua orelha direita. Após o acontecido de Palm Beach no final de semana, alguns apoiadores foram às redes sociais expressar aí as suas preocupações com relação à segurança de Donald Trump e, ao mesmo tempo, dizer que ele está mais forte do que nunca e que nada poderá pará-lo em sua campanha na tentativa de voltar aí à Casa Branca. Por exemplo, seu vice J.D. Vance, também a senadora Lindsey Graham e outros deputados e senadores se pronunciaram aí com esse acontecido com Donald Trump. Bom, agora voltamos os nossos holofotes ao Brasil, mais precisamente à cidade de São Paulo, e a disputa pela prefeitura da capital paulista está cada vez mais acirrada. A disputa já passou aí das ofensas verbais e trocas de acusações entre os candidatos e até a ameaça de tapa, como aconteceu no penúltimo debate, para, digamos que, as vias de fato. Ok, vamos entender o que aconteceu então no último domingo no debate promovido aí pela TV Cultura, onde as coisas esquentaram para valer, como vocês têm acompanhado aí desde o primeiro debate, as farpas e acusações entre Pablo Marçal, do PRTB, Guilherme Boulos, do PSOL, Ricardo Nunes, do MDB, e também José Luiz da Atena, do PSDB, e eventualmente Tabata Amaral, do PSB, tem sido aí uma constante. Ou seja, em debates ou entrevistas individuais, principalmente o candidato Pablo Marçal tem usado aí uma retórica bastante forte contra os seus adversários, com acusações contra alguns candidatos que, segundo Marçal, são usuários de cocaína, entre outras acusações, ao mesmo tempo que seus adversários o acusam de ter sido preso há muitos anos atrás, acusado de ter participado de golpes pela internet, que, segundo Pablo Marçal, ele apenas prestava serviço de informática aos criminosos e que ele não tinha aí nenhum conhecimento da atividade ilícita de seus clientes e que ainda, por falta de provas, o caso prescreveu e hoje em dia nada consta em sua ficha criminal. Bem, diante dessas trocas de acusações, onde um acusa o outro de algum ilícito, a coisa ela ficou um tanto mais pesado para o lado de Da Atena. Desde o penúltimo debate, inclusive, Da Atena chegou a se aproximar de Pablo Marçal com a intenção de desferir-lhe um tapa em seu rosto. Porém, ele recuou da ideia naquele primeiro momento. Até então nós chegarmos ao debate de domingo à noite na TV Cultura, onde as coisas esquentaram para valer. Quando o então apresentador e candidato a prefeito José Luiz da Atena, do PSDB, ele perdeu totalmente o controle, o equilíbrio e agrediu aí Pablo Marçal, do PRTB, com uma cadeirada. É isso mesmo, uma cadeirada. Após o incidente, Da Atena foi retirado do programa e justificou a sua atitude alegando ter sido provocado. A tensão entre os dois aumentou quando Marçal trouxe à tona uma antiga acusação de assédio sexual contra Da Atena, o que, segundo o apresentador, teria causado aí grande sofrimento familiar, levando, inclusive, ao falecimento de sua sogra após ela sofrer aí 3 AVCs. Contudo, o embate verbal ele se intensificou quando o Marçal chamou Da Atena de arregão e relembrou outro debate em que o apresentador quase agrediu fisicamente. Isso desencadeou a reação de Da Atena, que partiu para cima como um leão enfurecido. Veja o exato momento da agressão. O Da Atena não sabe nem o que ele fala aqui. Eles todos têm marqueteiros e gastam milhões, ele fica inventando conversa todas as vezes, mas o Brasil quer saber, São Paulo quer saber. Que hora que você vai parar? Você não respondeu a pergunta. A gente quer saber que você é um arregão. Você atravessou o debate esses dias para me dar um tapa e falou que você queria ter feito. Você não é homem nem para fazer isso. Você não é homem. Não, Da Atena. Vai. Não. Nossos comerciais, por favor. Bom, após esse acontecimento e Da Atena ser expulso, Marçal também decidiu deixar o debate, alegando ter se ferido com a agressão de Da Atena e, ao mesmo tempo, se dirigiu ao Hospital Sírio-Libanês, relatando suspeita de fratura nas costelas. Após um tempo, até as coisas se acalmarem no estúdio, o debate continuou com a participação de outros 4 candidatos: o prefeito Ricardo Nunes, do MDB, Guilherme Boulos, do PSOL, Tabata Amaral, PSB e também Marina Helena, do Novo. Pablo Marçal, então, passou a noite em observação aí no Hospital Sírio-Libanês, para onde ele foi enviado,
mas já recebeu alta no início da tarde de segunda-feira, dia 16 de setembro. Pablo Marçal falou à imprensa sobre o episódio da cadeirada que ocorreu durante o debate com o apresentador e candidato a prefeito de São Paulo, José Luiz da Atena. Ele afirmou que sofreu traumatismo no trauma e também no punho direito, mas sem complicações graves. Marçal criticou o comportamento de Datena e se referiu ao ataque como um esbarrão, minimizando a agressão, e também disse que vai seguir em frente com a sua campanha, sempre combativa, como vem fazendo até então, e que vai também processar aí o apresentador José Luiz da Atena. Veja a entrevista aí na saída do hospital. Cara, do meu nível, o que ele não faz com a mulher? A culpa sempre é de quem é agredido aqui no país. Quero dar os parabéns para a maior parte da imprensa que está passando o pano. O descontrole emocional é dele. Ele começou o debate ontem, antes de entrar no debate, falando que tinha vontade de me bater, ou seja, imagina um pouco. Agora eu quero fazer uma pergunta ao contrário aqui. Aonde que eu estaria se eu tivesse dado uma cadeirada nele? Eu ia estar encarcerado agora, né? Aonde que o filho da senhora, que é de periferia, se tivesse batido uma cadeira em alguém, aonde que ele estaria agora? O Datena saiu impune, eu vou sair daqui para o IML, fazer o exame de corpo de delito. Nós vamos pedir a cassação do registro dele, nós vamos pedir tudo que precisa ser pedido em nome da sociedade. Para os próximos debates, parece que o pessoal está se prevenindo e as cadeiras agora serão parafusadas para evitar mais uma cadeirada. E aí, o que vocês estão achando da campanha para prefeito em São Paulo? Tá demais, não tá? Então deixe o seu comentário, se você é a favor se você é a favor de Marçal, acha que ele está certo em provocar aí os seus adversários, ou você acha que ele passa dos limites e também se Datena está certo ou não em reagir da forma que reagiu. Lembrando que Pablo Marçal é um especialista em deixar os seus adversários e também os jornalistas perdidos e sem rumo, muitas vezes, usando aí suas técnicas de persuasão e oratória. Certo ou errado, digamos que ele sabe usar essas ferramentas de desestabilização muito bem. Se isso lhe dará vitória, bem, nós não sabemos, somente no dia 6 de outubro. Se você gostou do nosso vídeo, do nosso conteúdo, curta e compartilhe, deixe o seu like e, claro, se inscreva no nosso canal Impávido Colosso. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.